Olá, galerinha! Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. Só que hoje eu vou dar uma notícia não de física, eu vou dar uma notícia de astronomia e de biologia também, que é a grande notícia talvez do ano na ciência, que é a descoberta de fosfina, gás de fosfina na atmosfera, nas nuvens de Vênus. E o que isso tem a ver com vida em Vênus? Será que descobriram vida lá? Será que há indícios inquestionáveis de que há vida em Vênus? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, um vídeo rápido, mas com várias informações interessantes aí para vocês entenderem melhor essa informação que chegou aí, que está bombando aí nas mídias, está nos noticiários, né? Então vamos ver melhor essa informação. Vamos lá. Bom, galerinha, essa notícia veio à tona no dia 14 de setembro com essa publicação dessa matéria na Nature Astronomy, que é uma revista especializada em ciência, em astronomia, em que um grupo de cientistas relatou que foi encontrado indícios muito fortes de ter encontrado gás de fosfina na alta atmosfera de Vênus. Então, nós chamamos isso de bioassinatura. Há outras bioassinaturas que nós procuramos em planetas em busca de vida, como, por exemplo, a presença de metano, a presença de oxigênio, a presença de água. São fatores químicos que um planeta tem que ter para suportar a vida da maneira como nós conhecemos. E aí estão alguns dos cientistas responsáveis por essa grande descoberta da ciência de 2020, em particular a número 1 do grupo, a cientista James Graves, em que eles afirmam ter encontrado gás de fosfina na atmosfera de Vênus, através, primeiramente, de um telescópio lá localizado no Havaí, chamado James Clerk. E eles estavam procurando, em particular, fosfina, porque esse é um elemento produzido aqui na Terra de duas maneiras apenas. Ou é produzido por seres vivos que não usam oxigênio, seres anaeróbicos, né? Ou então é produzido aqui na Terra de forma industrial. E essa cientista, ela está buscando alternativas de encontrarmos vida fora da Terra que saiam um pouco do padrão da vida do jeito que a gente conhece, né? Que é baseada em carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Então ela pensou, nós temos aqui vida que não precisa de oxigênio, então vamos procurar vida, em algum tipo de indício de vida que também não precise de oxigênio, de seres anaeróbicos. E a fosfina é um desses indícios. Esse telescópio ele é especializado em radioastronomia, então ele capta ondas de rádio. A fosfina ela tem uma linha de absorção exatamente nas linhas de ondas de rádio. Então você observando a atmosfera de Vênus, se houver fosfina presente ali, vai ficar faltando uma linha no espectro de frequências, como eu comentei, por exemplo, na minha aula de efeito fotoelétrico. Então, eles estão apontando os radiotelescópios para planetas em busca de sinais de bioassinatura, ou seja, elementos químicos que podem remeter à ideia da presença de seres vivos naquele local. E a fosfina é um deles. E eles estavam procurando em planetas extrasolares muito distantes e encontraram aqui na nossa vizinhança, no planeta Vênus. Encontraram pela primeira vez no ano passado, e como toda pesquisa séria, precisa ser feita uma nova análise com outros telescópios, com outros cientistas, para que erros cometidos pelo primeiro grupo não sejam cometidos novamente. E se a informação for reforçada, aí a pesquisa segue adiante. O segundo passo foi fazer uma análise da atmosfera de Vênus usando um super telescópio de radioastronomia, que é o ALMA, como você pode ver nessa foto. É um grupo de vários telescópios gigantes que operam em conjunto. Então, a área de captação de fótons é a soma de todas essas distâncias entre os telescópios. Então ele opera como se fosse um gigantesco radiotelescópio. E ele é muito mais preciso até do que o James Clerk. E quando esse equipamento foi apontado para Vênus, eles encontraram a fosfina também. Então aí eles perceberam que a informação era séria e que deveria ser levado adiante.
E os astrônomos não trabalham apenas com fotos bonitas. Na verdade, eles trabalham com dados, com informações. E aí está um dos gráficos apresentados no trabalho desse grupo, em que você percebe numa certa faixa de frequência, numa certa região de Vênus, a presença, a assinatura de fosfina, que é justamente esse vale que aparece nesse gráfico, né, exatamente nesse ponto, é uma característica indiscutível de que há fosfina naquela atmosfera. Essa que é a grande vitória desse grupo aí. E aí está uma representação da molécula da fosfina, que é pH3, né? E como eu já tinha falado, aqui na Terra nós conhecemos esse elemento porque ele é produzido por seres anaeróbicos, na ausência de oxigênio, ou então por processos industriais. Próximo passo da pesquisa é descobrir o que está produzindo essa fosfina nessa quantidade que foi encontrada lá na atmosfera de Vênus, né? Havia algumas ideias, será que é alguma coisa, alguma reação química na atmosfera de Vênus provocando isso? Essa ideia foi descartada. Será que tem a ver com vulcanismo, que lá em Vênus há muitos vulcões, há alguma atividade vulcânica? Será que foi produzido por isso? Fizeram os cálculos e a quantidade que esses outros processos naturais, geotérmicos, de produção de fosfina, iria produzir apenas 1/10 ou menos do que isso, do que a fosfina, a quantidade de fosfina que foi encontrada na atmosfera de Vênus. Então, as outras formas de produção natural de fosfina em Vênus foram descartadas. Então, aí o grupo chegou num ponto muito interessante. Ou essa fosfina está sendo produzida por elementos orgânicos, por vida, por seres vivos, ou está sendo produzida por uma forma não conhecida por nós aqui na Terra. Então pode até ser uma forma natural de produção de fosfina, mas que nós não conhecemos. Então a pesquisa continua sendo interessante, porque é um outro processo de produção desse gás. Talvez até se nós descobrirmos que há um outro processo natural de produção de fosfina, esse elemento seja abandonado como um elemento de bioassinatura. Né? Não deveremos mais usar isso daí, porque há formas naturais de produção de fosfina, além de seres vivos. Bom, a pesquisa vai ter que avançar para a gente poder entender. Ainda falando aqui de Vênus, na atmosfera de Vênus, a fosfina foi encontrada na altitude entre 50 e 60 quilômetros de altura. O que coloca ela um pouco acima das grandes nuvens mais densas que nós observamos aqui da Terra. Essas nuvens são feitas de ácido sulfúrico. Então, em Vênus é interessante que há chuva de ácido sulfúrico. São nuvens extremamente ácidas. E, por serem muito ácidas, fica difícil a gente entender como pode vida sobreviver nessa região. Né? Mesmo que seja vida microbiana, num ambiente tão ácido, é difícil que essa vida sobreviva. Mas, se for em camadas acima dessas nuvens, onde a acidez vai diminuindo, talvez, em algum nível de acidez, essa vida consiga sobreviver. É pouquíssimo provável que haja vida na superfície de Vênus, dadas as condições da superfície. Nós temos aí uma imagem da sonda Venera, uma sonda russa, que entre os anos 60 e 70 conseguiu pousar na superfície de Vênus, que é extremamente complicado. Foram as únicas sondas que pousaram em Vênus e não foram destruídas pela atmosfera venusiana, em que a gente compreendeu que em Vênus a pressão atmosférica é em torno de 92 atmosferas. Aqui na Terra, nós enfrentamos esse tipo de pressão a quase 1000 metros de profundidade dentro do oceano. Então, a pressão na superfície de Vênus é extremamente grande. Se nós, seres humanos, fôssemos para a superfície de Vênus, nossa roupa, nosso traje deveria ser como submarino para enfrentar uma pressão tão grande, tão enorme. A temperatura na superfície de Vênus é acima de 400 graus Celsius. Então, é um lugar extremamente quente, com uma pressão extremamente grande. As nuvens de aço sulfúrico faz chover aço sulfúrico constantemente. Então, é literalmente um lugar infernal, muito quente, com uma pressão absurdamente grande.
a altíssima temperatura e a altíssima pressão dificultaria que qualquer tipo de vida que nós conhecemos aqui na Terra sobreviva nessas condições. Porém, em grandes altitudes, a temperatura vai diminuindo, a acidez também vai diminuindo e a pressão também vai diminuindo. Então, há regiões em grande altitude em que a temperatura fica muito mais amena, a pressão fica muito mais próxima das condições aqui da Terra. Nos anos 70, um grande astrônomo chamado Carl Sagan havia previsto que se houvesse vida em Vênus, essa vida estaria nas altas atmosferas devido a essas condições da superfície de Vênus. Então, resumindo, não encontraram vida na Terra, mas encontraram um indício ou uma bioassinatura, algo que pode ser usado como ferramenta para buscarmos prováveis locais em que há vida. Agora que foi encontrado fosfina na atmosfera de Vênus, a NASA e outras instituições aeroespaciais vão mandar sondas, balões talvez, para ficarem flutuando naquela região e coletarem mais gases para continuar a análise, quem sabe encontrar alguma vida microbiana que seja a responsável para a produção dessa fosfina. É um grande momento para a astronomia mundial, mas isso significa que as pesquisas devem continuar. É assim que a ciência séria funciona, com pesquisas, análises de resultados, busca de contraprova para mostrar que aquelas pesquisas iniciais não estavam corretas. Então, os cientistas vão sempre trabalhando entre descobertas e análises de contraprova para enxergar se aquilo era real ou não, foi uma falha de cálculo, foi uma falha de análise, o equipamento que detectou algo errado. Então, não é uma resposta definitiva, mas sim uma construção. E em grupo, um grupo descobre uma coisa, outro grupo vai lá e prova que aquilo estava certo, estava errado, tem que se abandonar se estava errado, se estava certo tem que continuar. É um processo contínuo e é um processo coletivo. As pesquisas continuarão e quem sabe em algumas décadas nós tenhamos a certeza de que esse gás de fosfina seja realmente produzido por micróbios, por exemplo, ou não, foi produzido por outros processos que nós ainda não conhecemos. E assim a ciência vai avançando. E nós ficamos por aqui, esse era o nosso recadinho de hoje e convido vocês a conhecerem meu canal Física Mega Power e todos os vídeos que a gente está colocando lá, principalmente na área de preparação para os vestibulares. Um grande abraço a vocês e até breve.